Olá, eu sou Anne Rocha e hoje a gente vai conhecer diferentes tipos de documentação de sistema que a gente pode utilizar na prática dependendo do tipo de projeto que a gente for utilizar ou até mesmo dependendo do processo que aquele projeto estiver sendo desenvolvido, tá bom? É isso. Bom, estou aqui novamente com o Gira. Para quem viu o vídeo anterior, né, já conheceu um pouco do Gira, essa ferramenta para gerenciamento de projetos de software. E nessa ferramenta a gente tem dois tipos de documentação de sistema que eu quero apresentar para vocês. Essa primeira documentação que eu tenho aqui é a história de usuário, ou User Story, em inglês, tá? Então a gente vai clicar aqui nela. Nessa documentação, a gente observa que temos a descrição da funcionalidade do sistema. E nesse sentido, a gente tem uma descrição conforme os papéis, né, que iriam utilizar aquela funcionalidade. Por exemplo, a gente indica aqui quem vai ser a pessoa que vai utilizar esse cadastro de anúncio, né? Então, como anunciante, quero, e aí a gente define para que, né, que ela vai ter, né, essa necessidade. Então, quero publicar um anúncio do meu serviço para clientes agendarem a realização desse serviço, tá? Então, a gente tem aqui uma descrição da funcionalidade. Em seguida, a gente indica os papéis de usuários, né, que a gente vai ter no sistema para que essa funcionalidade seja utilizada, de fato. E no final a gente tem os critérios de aceite, né? Então são os itens que a gente precisa definir, como por exemplo, cenários de exceção, cenários alternativos, que são justamente formas de utilização diferentes daquela funcionalidade, né, dependendo da necessidade daquele usuário. Então a gente tem, né, que alguns critérios do tipo, o anúncio pode ser gratuito, o anúncio pode ser desenvolvido, né, por dia, por hora ou por semana. Então as pessoas que forem justamente agendar esse serviço, elas vão ter valores diferenciados dependendo do tipo, né, de período em que esse anúncio for realizado, tá? Esse serviço, né, no caso. Então a gente tem um serviço que pode ser que seja feito por pagamento por dia, tem serviço que pode ser pagamento por hora ou por mês, né? E aí vai depender mesmo do tipo de serviço que a gente estiver contratando. Então, todas essas informações, né, a gente consegue descrever aqui na história do usuário, que é a User Story, né, que por isso que a gente usa essa sigla, o S, né, User Story, e está justamente definindo aqui essa funcionalidade, tá bom? Então, essa é a nossa história de usuário, né, como a gente viu, e temos também a mesma funcionalidade de cadastrar anúncio, ela pode, né, também ser descrita de uma forma diferente, utilizando o padrão de casos de uso. O caso de uso ele tem um foco no sistema, então todas as descrições que a gente encontra, elas têm justamente referências a alguns elementos da tela do sistema que aquele usuário vai estar interagindo, né, para conseguir realizar as suas funcionalidades, ok? Então a gente vai ter aqui, ó, cadastrar anúncio, né? A gente tem que a descrição mesmo do que significa o cadastrar anúncio. Temos pré-condições, que são as ações que aquele usuário precisa desenvolver antes, né, de estar nessa tela de cadastrar anúncio, ok? Aqui a gente tem um caminho do sistema, né, como ele consegue navegar para chegar na tela de criação de anúncios. E aqui, nesse fluxo principal, né, como a gente observa, temos todos os passos que o usuário pode realizar para conseguir publicar esse anúncio, tá? Então, a gente tem também fluxos alternativos, né, e fluxos de exceção. Um fluxo alternativo é quando o usuário está, por exemplo, criando o seu anúncio, mas ele decide despublicar porque acha que ainda não está preparado. Ou até mesmo fluxos de exceção, que é quando o usuário preenche algum campo, né, com dados inválidos, né, ou não preenche algum campo obrigatório. Então, todos esses casos aqui, né, esses cenários de exceção, a gente também precisa definir, assim como as regras de negócio, né. Então, essa regra de negócio é importante também para a gente conseguir validar, né, todos esses dados aqui durante a criação desse anúncio. Além disso, se a gente tiver um protótipo de tela, né, já definido, a gente também consegue colocar nessa documentação para orientar aquele desenvolvedor ter noção, de fato, do que o cliente, né, que está demandando aquela tela,
ele deseja durante o desenvolvimento do sistema, tá bom? Então, basicamente, temos esses dois tipos de documentação, né? Histórias de usuário e use stories, e temos os casos de usos definido aqui como use case, né, em inglês, o C, tá? Que é justamente duas maneiras aí de a gente conseguir documentar esses sistemas de forma que o desenvolvedor consiga, né, aplicar todas as suas técnicas e em seguida a equipe de teste consiga criar roteiros de testes, né, que é justamente o que eles utilizam para realizar esses testes de sistema, tá bom? É isso.